Olá pessoal, olá a todos. Muito bom estar aqui com vocês e poder participar do primeiro Congresso Online Brasileiro de Educação Física, com o tema Educação Física e a BNCC. Grandes desafios, mas também grandes oportunidades com esse novo momento, esse momento diferente da educação brasileira, ok? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Ricardo Diocio Filbeira Ribeiro, sou professor de Educação Física, sou formado em Educação Física, eu tenho mestrado em Ciências da Reabilitação, também agora terminei e finalizei há pouco tempo meu doutorado em Educação. E eu venho desenvolvendo aí trabalhos na educação básica, fui professor da educação básica e também no ensino superior, ok? E aproveito também o momento para agradecer o convite da professora Renata Kelly. Ela fez o convite e fez a intermediação para poder participar aqui do primeiro Congresso Online Brasileiro de Educação Física. Eu espero que todos estejam bem, e esse congresso é um momento importante para poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, e mesmo em tempos de pandemia. Espero que todos estejam se cuidando. E como objetivos do nosso encontro, da nossa proposta de trabalho, eu vou procurar compartilhar com vocês um pouquinho da compreensão, do papel da educação física dentro da BNCC. E por que eu vou falar sobre esses desafios, mas também essas oportunidades. E também, e dessa forma, a partir desse momento, analisar um pouco das implicações da BNCC na prática pedagógica do professor de educação física. Eu penso que seja um momento muito importante para consolidar práticas e rever práticas. Rapidamente, eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre do porquê que a BNCC foi criada. Acho que para essa nossa conversa é importante esse tipo de contextualização. Vale lembrar que essa é uma questão importante. Qual que é a preocupação do professor? Qual sempre foi? De ensinar, de transmitir conhecimento. Ele falava, vou transmitir conhecimentos. E esses conhecimentos, no final das contas, que tipo de conhecimentos os alunos percebiam? A maioria dos alunos, eles percebem que os conhecimentos são importantes, mas eles têm pouca aplicabilidade, eles têm poucas relações com a vida cotidiana, principalmente dos alunos. E mais, alguns conteúdos, na maioria das matérias, os professores não se preocupavam com outros tipos de conhecimentos, outros tipos de situações que aconteciam em aula e que não faziam, não tinham relação direta com o conteúdo que estava sendo aplicado, com o conteúdo que estava sendo desenvolvido nessas aulas. Nesse sentido, o que acontecia? O aluno passava por todos os processos, por todas as etapas da educação básica, e no final das contas, todos aqueles conhecimentos serviam apenas para quê? Para ele memorizar, para passar no vestibular. E aí parte da ideia que estamos tudo bem. Ele aprendeu, memorizou e passou no vestibular. Mas os conhecimentos, eles servem somente para isso. A própria LDB, ela propõe que esses conhecimentos eles tenham outras finalidades. Dar prosseguimento dos estudos é um dos objetivos da educação, mas não é o único. E nesse sentido, o que a gente vê? O aluno passou pela educação básica, no ensino superior, ele se forma, ele tem uma formação superior e parece que aí então todos os problemas estão resolvidos. Não. O que acontece? Ele vai buscar emprego
E no mundo do trabalho, muitas vezes ele precisa complementar sua formação, ele precisa ainda de conhecimentos, outros tipos de conhecimentos, por exemplo, conhecimentos socioemocionais, que nunca foram trabalhados. E na empresa, geralmente, acabam se tornando situações conflituosas, né? Aquelas pessoas que têm conhecimento técnico, mas não sabem, por exemplo, trabalhar em grupo, não respeitam os colegas, têm dificuldade de relacionamento, enfim, e tudo isso foi colocado e posto, foi tentado, por exemplo, fazer as empresas tentaram fazer formação, né, para esse tipo de melhora de comportamento, melhora de conduta, mas isso é muito mais difícil porque a partir dos estudos se percebe a importância de se trabalhar isso não somente lá na empresa. Né? Essa mudança de comportamento vem durante todo o processo do quê? De crescimento e desenvolvimento desse indivíduo, passando por todas as etapas da escola. E isso que é a grande sacada. Né? A própria consultora da Unesco, ela comenta sobre a importância do que está sendo ensinado e aprendido, né? O conhecimento que está sendo ensinado e aprendido, e realmente rever o papel da escola nessa formação, né? desse conhecimento. A grande sacada da BNCC, nesse sentido, é entender que o ser humano não é uma pessoa formada por partes, né? Como a gente fala, e a gente sempre criticou muito essa dicotomia de corpo e mente, né? O ser humano é um ser único, formado de corpo, mente, é um ser integral. E nesse sentido, a BNCC ela traz essa questão, né? Assim como os conhecimentos. Até então, os conhecimentos hoje, eles ainda têm essa característica de compartimentalização. Né? Eles são compartimentados, cada um na sua caixinha, entra o professor de português, aí depois sai, entra o professor de matemática, como se os problemas da vida também fossem assim. Né? E essas relações para o mundo real se tornam muito mais complexas de serem entendidas e vistas pelos próprios alunos. Né? Nesse sentido, a própria educação é revista, né, nessa integralidade com as competências também, com conhecimentos socioemocionais que são importantes para o mundo, né, que o jovem tem hoje, que o adulto tem hoje, né? Tanto no mundo para o trabalho, quanto nas relações sociais, em outros, né, no lazer, com a família. Exige-se outros tipos de conhecimentos que cabem também à escola desenvolver. E isso nunca foi explícito e ficava muito oculto no currículo das escolas, né? A BNCC é um documento que ele estava previsto há algum tempo. Né? A própria lei que estabelece as diretrizes e bases da educação, né, de 96, ela já mencionava a importância desse documento, da produção escrita. Né? E passou aí por vários governos, né, a partir do Plano Nacional da Educação, né, nessa criação do plano. E ele vem, né, a BNCC, ela vem a substituir os documentos que até então vigoravam, né, que são os PCNs, os referenciais, as próprias orientações curriculares para o ensino médio. Então, a BNCC é um documento que vai tratar, que vai apresentar as aprendizagens, né, o desenvolvimento do aluno em todas as etapas da educação básica. Né? E essa nova educação, né, ela tem algumas mudanças importantes. Né? Essas mudanças importantes
importantes. A primeira é a mudança de foco, né? O que se privilegiou até hoje, dentro desses modelos de educação e no Brasil, foi a aprendizagem de conteúdos, né? Então, o professor vem, ensina, como eu falei agora há pouco, ele vem e apresenta um conteúdo, português, né? Então, ele vai aprender um determinado conteúdo. Por matemática, ele vai lá aprender um determinado conteúdo. Na educação física também, ele vai aprender o conteúdo. Ele vai aprender a jogar bola, vai jogar futebol, vai aprender a dançar, vai aprender algum tipo de ginástica, ele vai aprender as brincadeiras. Né? Então, e o conteúdo organizado por bimestres, por trimestres, era assim desenvolvido nas escolas. Agora, este conteúdo ele passa, né, por uma questão importante. O conteúdo ele ele é utilizado como meio para se atingir as competências. Porque agora o que a BNCC traz de importante e isso marca a educação e a forma como nós vamos ter que rever a nossa prática pedagógica é que o ensino não, né, a aprendizagem hoje não é voltada para o ensino e aprendizagem de conteúdos, mas para o desenvolvimento das competências, ok? Então nós vamos ver, né, vamos comentar um pouco sobre essas questões, né, um pouco sobre esses conceitos. Primeira coisa, né, o que é esse modelo, essa aprendizagem, né, e o desenvolvimento de um currículo organizado por um modelo de competências traz, né? O modelo de competências, né, ele trata de um desenvolvimento na forma como você utiliza esses conhecimentos. Né? Então, na forma como você identifica, analisa, resolve e você aplica esses conhecimentos no meio social em que você está interagindo, né, está vivendo, de forma sensata, ética e moral, ok? Então, são dois conceitos importantes. É a partir das aprendizagens, né, relacionadas com as habilidades é que você vai assegurar o desenvolvimento das competências. Então, nós temos esses dois conceitos importantes aí, que são muito falados. Esses conceitos, né, de competências e habilidades, eles vão fazer hoje com que cada sistema de ensino, público ou privado, né, ele considerando as suas características específicas, né, crie, né, seu próprio currículo. Né? Então, a BNCC não é o currículo, mas ela é a base para que os sistemas de ensino construam o currículo, as escolas públicas e privadas construam o seu currículo e em cima desse currículo, o seu projeto pedagógico e aí o professor com o seu plano de aula. Nesse sentido, né, a organização da base, né, por competências e habilidade procura assegurar o quê? Né? O que é essencial, o que é indispensável para a vida desse aluno. Então, as habilidades são apresentadas para cada componente curricular, para cada área, né, e para cada componente, para cada disciplina, para cada matéria. Então, são apresentadas as habilidades essenciais para assegurar as 10 competências gerais. Né? Então, a gente vai ter todo o ensino e toda a aprendizagem voltada agora para, não mais para o desenvolvimento, a aprendizagem de conteúdos, mas para as aprendizagens essenciais, que são chamadas de habilidades. O Conselho Nacional de Educação, ele até apresenta para a gente, né? Que são as aprendizagens, né? Os conhecimentos, eles podem ser entendidos como direitos e objetivos de aprendizagem.
né, que devem ser assegurados pelos alunos que passam por todas as etapas da educação. Tá? Nesse sentido, é importante a gente entender e ter claro o que é uma competência. A gente acha que isso é um conceito novo, na moda. Não, mas não é. Ele é um conceito há muito tempo que já vem sido utilizado, empregado. É claro que esses termos, eles acabaram tendo muita repercussão no meio corporativo, mas ele não vem especificamente dessa questão do mundo do trabalho, mas ele envolve outros sentidos que estão além do mundo corporativo. Né? O conceito de competência, a competência é um conhecimento, é uma modalidade estrutural de inteligência, portanto, né? E que se relaciona com a forma como esse conhecimento ele é utilizado e aplicado no dia a dia para resolver problemas, para resolver situações, para se estabelecer relações com pessoas, enfim. Né? Então, a competência está relacionada exatamente com este elemento, né? Com a utilização, com a mobilização do que você conhece para você utilizar, para você aplicar, né? Onde quer que você esteja, para você resolver um determinado problema, estabelecer uma determinada situação com pessoas, entender determinados fenômenos, enfim. A definição de competência, né, da base é essa, né? É um conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que buscam promover o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões. Olha lá aquele conceito que eu falei, né? Antigamente se privilegiava o aspecto intelectual, né? O cognitivo. Hoje, né, com o desenvolvimento da competência, procura se estabelecer que esses conhecimentos, essas habilidades, esses valores façam parte do desenvolvimento integral, isto é, intelectual, físico, social e emocional deste aluno, né? Independente da etapa. Né? Isso vai sendo construído para ele ter desenvolvido e assegurado isso até o final da passagem dele na vida escolar no ensino médio. Okay? Desta forma, pessoal, a gente entende, né, dentro dessas competências, três elementos que são importantes, né, dentro das competências, né, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Esses três elementos envolvem uma competência e como ela foi criada. Então, uma aprendizagem, ela é utilizada para desenvolver uma competência. Então, toda vez que a gente fala de competência, a gente está falando de três elementos importantes, tá certo? De conhecimentos, de habilidades e de atitude. Né? O pessoal chama isso, faz uma anagrama, né? Até com aquela palavra do chá, né? Chá, né? Que fala C de conhecimento, H, né? De habilidade e o A de atitude, né? Então, se você olhar e a gente analisar uma dessas habilidades aqui uma dessas competências aqui da base, a gente vai poder identificar exatamente esses três conceitos, esses três elementos lá, né? Quando a gente fala de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender, explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então a gente vê aí que a gente consegue identificar exatamente esses três conceitos, esses três elementos que constituem a competência, né? Uma das 10 competências da BNCC. Esses conceitos estão relacionados com as 10 competências da BNCC. Tá? Então a gente vai ver lá conhecimento, pensamento crítico. Então todas as habilidades
né, de todos os componentes, de todas as áreas, né, deverão, ao final, né, de cada uma das etapas e ao longo do processo de educação, na educação básica, deverá ter assegurado e desenvolvido todas essas competências de conhecimento, de pensamento crítico, criativo, de repertório cultural, de comunicação, cultura digital, trabalho, projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Ok? Tá? Entendido assim, o que são as competências, o outro conceito importante é o de habilidades, né? Importante a gente não confundir, né, na nossa área, quando a gente fala de habilidade, a gente pensa que são as habilidades motoras, né, que a gente tanto fala. Não é esse tipo de habilidade que a BNCC fala, né? A BNCC apresenta para a gente o conceito de habilidade como aprendizagens essenciais, né? Então, e o que é uma aprendizagem? Aprendizagem é uma aquisição, é um processo contínuo. Então, todo mundo vai aprender, né? Todo mundo vai aprender, todos aprendem, né? E isso vai desde quando você nasce até o momento em que a gente finaliza a vida. E a habilidade também é um tipo de conhecimento. E esse tipo de conhecimento, ele se refere no plano do saber fazer. Isso aqui é importante. A habilidade é um tipo de conhecimento que se refere ao âmbito do saber fazer, né? Então, é, é, a gente tem até uma citação de dois autores, né, do Maturana e Varela. Quem sabe faz. Quem sabe faz, certo? E aí entra uma questão muito importante, né? O fazer é um tipo de conhecimento? Sim, de acordo com a BNCC, ela é. Se a partir daí, a educação física, ela trata, né, ela traz historicamente uma questão muito importante. Ela sempre, historicamente, ela se envolveu, né, com a vivência de atividades, né? Então, o aluno vem o aluno antigamente, né, a gente tinha essa percepção do aluno estudava português, estudava matemática e na aula de educação física ele fazia. Então você tem que, então estávamos num momento, né, de que você fazer era um tipo de situação totalmente distinto de uma questão de conhecimento. E aí é um ponto importante, né? Quando você se depara com uma situação de alunos e alunas numa quadra, dentro de uma escola, participando de uma atividade, e você olha essa mesma criança, esse mesmo jovem, fora da escola, realizando essa mesma atividade, qual é a diferença, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo de um jogo. Ele está jogando bola dentro da escola na aula de educação física. E ele também joga bola fora da aula de educação física lá na rua, quando ele se junta com a galera. Qual é essa diferença, né? Qual que é essa diferença que se estabelece desse jogar dentro de uma aula de educação física do jogar numa rua com seus amigos, ou jogar no clube, ou jogar na praia, enfim, né? Esta é uma questão importante, né? E que isso deve ser enfatizado agora, né? A educação física, ela sempre esteve relacionada com o fazer, né? Só que esse fazer enquanto processo, ele algumas vezes, em algumas situações, ele não era contextualizado, ele não era
privilegiado algumas outras dimensões, né? Só o saber fazer, só o jogar, que é agora essa oportunidade que nós temos na educação física, né? O fazer, o saber fazer, ele se torna agora, com a base, com a implementação da base e com os conceitos de competências e habilidades, como um elemento, uma dimensão muito importante do conhecimento. Né? E que este conhecimento deve ser valorizado, do saber fazer, mas ele também deve estar associado com outras dimensões. Né? E isso, para nós, é a grande sacada. Saber como esses conhecimentos, essas dimensões de conhecimentos, elas devem estar numa aula dimensionadas na educação física. Né? Para que o aluno ele tenha a possibilidade de aprender, né, em todas as suas dimensões. Né? Nesse sentido, ele vai ter assegurado o desenvolvimento dele numa determinada competência. Né? E a gente vai ver que esse desenvolvimento ele é um desenvolvimento estrutural, ele é um desenvolvimento que ele adquire, né, de aprendizagem. Isso vai ser muito importante e significativo agora para o aluno. Né? Quando a gente está falando de desenvolvimento, nessa mudança estrutural, é exatamente isso. Né? Os alunos disporiam de uma nova e mais potente maneira de compreender e realizar as coisas, entendendo por estrutura, né, formas organizadas de se relacionar com o mundo. Né? E justamente, né, esse desenvolvimento ele visa a entender a complexidade desse aluno e não só mais essas questões só de cognitivo, só de afetivo, só de motor, né, de social. E entender esse desenvolvimento como um aspecto integral. O fazer, portanto, é um conhecer. Mas como a gente deve deixar isso claro nas aulas, né? E essa é a grande oportunidade e o grande desafio. Fazer com que os alunos percebam que nas aulas, e a comunidade em geral, que o fazer ele é parte, né, importante da aula, que ele é um tipo de conhecimento, e que esse fazer ele também está relacionado com o estudar a educação física. Né? Que o fazer agora ele é importante, né, dentro dessa questão, né, que os outros componentes deverão também se mobilizar para entender e contemplar essas dimensões. Então, o saber fazer constitui uma das premissas do trabalho de competências. E isso é a grande oportunidade da educação física. Isso nós sempre fizemos. Agora, precisamos evidenciar também, né, de forma consciente e contemplar outras dimensões, por exemplo, do saber sobre e do saber ser e do saber conviver. Quando a gente fala do desenvolvimento de competências, essas dimensões do conhecimento estão presentes, né, estão relacionadas. Né? Quando você fala de uma competência, você está falando do saber sobre, do saber fazer e do saber conviver. Então, quando a gente fala do saber fazer, a gente está falando do uso, uso e apropriação, da fruição, da experimentação. Mas também, agora, é importante que a gente trabalhe e contemplem essas outras dimensões do saber sobre e do saber ser e conviver. Então, numa aula de educação física, essa questão é importante. Essas dimensões devem ser contempladas. Né? A gente sempre contemplou essa dimensão do saber fazer como um aspecto primordial, mas agora a gente temos a oportunidade de se firmar como componente a partir do momento que a gente tenha claro que essas outras dimensões também são importantes para a gente. Né? E esse é o nosso desafio. Né? Só para a gente entender um pouquinho mais como uma habilidade é composta, né? A gente pega, a gente tem como base
três elementos, né? O processo cognitivo, o objeto de conhecimento e o modificador. Né? O processo cognitivo, ele está relacionado com dois elementos, né? A percepção e a atenção. Então, toda vez que a gente está falando de um processo cognitivo, a gente está se referindo da forma como os estudantes eles processam, né? Eles adquirem, organizam e utilizam esse conhecimento. Então, eles adquirem esse conhecimento, né? O processo cognitivo está relacionado, né, com a forma, com a maneira que eles percebem. Então, eles têm os órgãos do sentido, que vão fazer essa ponte com ele, né? A atenção e o foco é um outro elemento importante do processo cognitivo e que isso vai influenciar nesta aquisição desse processo, né? E esses dois elementos, eles devem estar adequados à faixa etária, quando a gente está falando, né, de um processo cognitivo. Então, você não vai poder usar um processo cognitivo que o aluno não tem, ainda a capacidade de desenvolver esse processo cognitivo, né? Quando a gente está falando de organização, a gente está falando da forma, do modo como a interpretação desse estímulo ele é feito e aí a criação de tomada de decisões. Para quê? Para a próxima característica, que é a utilização desse conhecimento, né? Que é a associação das palavras e significados e conceitos de forma organizada. Então, a forma como ele vai utilizar esse conhecimento para estabelecer relações desses conhecimentos e se comunicar com outras pessoas, ok? Quando a gente fala de processo cognitivo, nós vamos perceber que o processo cognitivo ele está sempre relacionado com a utilização, o emprego de um verbo. Então, esses verbos eles aparecem exatamente para apresentar qual vai ser essa aprendizagem. Então, ele vai experimentar e fruir, ele vai planejar e utilizar, ele vai comparar e identificar. São processos cognitivos, inclusive, que eles são escolhidos de acordo com uma taxonomia. Existe uma taxonomia, uma classificação para a utilização e emprego desses verbos, que vão possibilitar o desenvolvimento dessa habilidade. Ok? Então é importante que a gente vai falar depois, né, entenda o que é uma habilidade e como que essa habilidade ela é constituída justamente para trabalhar essa habilidade na prática. O segundo objeto de conhecimento, o segundo elemento que constitui uma habilidade da BNCC é o objeto de conhecimento. Isso está posto. São os objetos de conhecimento, são os conteúdos, né? Então a gente tem lá o jogo, os jogos, os esportes, e eles fazem umas distinções, né? As danças, as brincadeiras, práticas de aventura, enfim, esses objetos eles já estão organizados e definidos pela base durante as etapas do ensino. Alguns aparecem em algumas etapas, outros objetos aparecem em outras as etapas. Então, olha lá, se a gente observar nesse slide, a gente consegue identificar aqui os objetos de conhecimento. São os esportes de marca e precisão, de invasão e técnica combinatória. Na outra habilidade, nós temos lá brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional. E a última lá, as danças de matriz africana, danças do Brasil.
E o último elemento que constitui é o modificador, né? O modificador, ele é um elemento que contextualiza, que procura dar sentido à habilidade, né? Então você vai ver que ela aparece como especificando, né, o desenvolvimento da aprendizagem, né? Então você vai experimentar e fruir esportes de marca para quê? Né? Para quê? Para valorizar o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, isso é importante. Então, quando nessa leitura da base, a gente vai ver um elemento importante que não é só experimentar e fruir esportes de marca, de precisão de invasão. Né? Ele vai experimentar e fruir para quê? Para valorizar o trabalho coletivo. Na outra habilidade, a gente vai ver planejar e utilizar estratégias para quê? Olha lá, resolver desafios com base no reconhecimento das características dessas práticas. Na outra habilidade, na habilidade 10, nós vamos ver o quê? Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns, elementos diferentes, né? De ritmos, espaço, gesto. Okay? Quando o nosso grande desafio. Como é que a gente vai elaborar o currículo da escola, considerando o que hoje a base apresenta? Então, primeiro a gente vai ter que analisar o que aquela habilidade está sendo, o que ela está propondo. Né? E a partir daí, a partir do momento em que a gente analisa a habilidade, a gente vai ter que ter um momento que vamos ter que reescrever essa habilidade. A gente vai ter que criar novas habilidades. Para quê? Para aprofundar, para contextualizar e para ampliar. E justamente nessa questão de aprofundamento, que é o quê? A distinção da habilidade, né, de ano para ano. As habilidades elas são apresentadas, né, para um determinado agrupamento e você vai ter que analisar essa habilidade, a propor essa habilidade, vai ter que criar uma nova habilidade considerando o quê? O grau de aprofundamento que você vai dar, o grau de ampliação que você vai dar para essa habilidade com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos. Né? Então ele vai ter uma habilidade, essa habilidade ele vai ver, o aluno vai aprender no primeiro e no segundo ano, e ele vai ter que ter essa habilidade aprofundada e distinta do primeiro para o segundo ano. Então, além de ser trabalhada a habilidade, você vai ter que criar e reescrever outras habilidades para justamente mostrar essa distinção, esse aprofundamento, essa contextualização, essa ampliação de habilidade. Okay? Então, quando a gente for esse é o grande, né? Nesse desafio de elaboração do currículo é que a gente vai ter que, nessa reescrita, considerar tudo que o aluno aprendeu e tudo que ele pode aprender, certo? Então, como analisar as habilidades? São agora os nossos desafios, né? A gente vai aprofundar essas habilidades, né? Então você vai ver lá, nessa habilidade, que é do ensino fundamental. Olha lá, então uma habilidade ela tem ela apresenta esse código, né, que vem na frente. Esse código, esses dois primeiros números se relacionam com a etapa, então aqui é ensino fundamental, esse daqui é para primeiro e segundo ano, né, esse número. O componente curricular vem logo em seguida, educação física, e essa aqui é a numeração da habilidade, é a 01. A habilidade, né, ela tá apresentando o quê? Que o aluno ele vai experimentar e fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, revendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. Olha só,
Então você vai ver. Então, para analisar, a gente começa já identificando aqui 3 processos cognitivos aqui. Então, ele tem 3 processos cognitivos de dimensões, de categorias diferentes, né? São processos cognitivos que partem, por exemplo, do menos complexo para o mais. Recriar um processo cognitivo muito complexo. Aqui a gente consegue também outra questão importante. A gente consegue identificar aqui também 2 objetos de conhecimento, né? Brincadeira é diferente de jogo. E dentro dessa brincadeira, a gente consegue... quais são as brincadeiras da cultura popular, né? E quais são os jogos da cultura popular. Então, e o outro elemento também que constitui é o modificador. Então, ele vai experimentar e fruir, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. Então, aqui está a grande sacada, o grande elemento que pode, por exemplo, dar esse sentido. Então, para quem lê e não ler atentamente, ele vai falar assim, ele vai para a aula de educação física só experimentar, ele vai só brincar e jogar. Não, ele não vai brincar e jogar. Ele vai brincar e jogar para quê? Para que ele, o aluno, reconheça e respeite as diferenças individuais de desempenho do colega. Então, numa brincadeira, eu posso arremessar mais forte que você, eu posso correr mais rápido que você, mas eu também posso correr. Que nessa brincadeira eu posso ter um desempenho, que numa outra brincadeira você pode ter um outro desempenho. Que num jogo eu posso correr mais do que você, mas que num outro jogo você pode correr mais do que eu. E isso vai ser importante. Então, é nesse sentido que a análise da habilidade se torna essencial e fundamental para o desenvolvimento de uma aula. Porque num olhar menos atento, o professor pode ler e pensar que ele vai brincar e vai jogar na aula de educação física jogos populares. Agora não. Nesse contexto da habilidade, essa experimentação, fruição e inclusive a recriação dessas brincadeiras se dão na medida em que ele precisa reconhecer e respeitar as diferenças de habilidades motoras, as capacidades físicas dos seus colegas. Olha lá, então nesse sentido, eu posso falar sobre uma aula sobre as habilidades motoras, né? Correr, saltar, então eu posso saltar, né? O que é o saltar? O que são as capacidades físicas de força, os hábitos de movimento, respeito às diferenças, à cultura, ao ambiente físico. Então eu vou correr, eu vou jogar futebol. Na rua é diferente de jogar futebol na grama, que é diferente de jogar futebol na areia, que é diferente de jogar futebol na chuva, né? Posso falar também de superação, de empatia, de colaboração, respeito aos colegas, respeito aos limites dos outros. E eu coloco aqui de vermelho exatamente, conceitos relacionados com o que a gente chama de conceitos socioemocionais, né? que eram de atitudes, que eram importantes, mas não estavam explícitos. E agora, na base, a gente vê isso como elemento muito... que a gente sempre fez isso numa aula de educação física, mas isso nunca foi explícito. Era tácito para a gente, mas isso nunca era declarado isso para o aluno. A gente, ao analisar essa habilidade, né, a gente pode falar sobre nessa aula, né? Portanto, a gente vai o saber fazer, então ele vai experimentar e fruir, mas justamente, né? Quando a gente está falando de recriar, é o saber sobre. Então, como é que eu posso recriar uma brincadeira, uma brincadeira que eu fiz de modo que eu respeite as diferenças dos outros? Então,
eu posso colocar o aluno, né? Então eu tenho que levar o aluno a pensar na forma que ele pode recriar regras, o próprio jogo, a própria brincadeira, de modo a respeitar os colegas, né? Que é o saber viver e o saber ser. Okay? Toda vez que formos pensar na elaboração do currículo, na elaboração do plano, não é só pegar então as habilidades e separar elas durante os anos. As habilidades, elas estão lá e você vai ter que trabalhar essa habilidade que eu acabei de mostrar no primeiro e no segundo ano. Só que esta habilidade, ela deverá ser destrinchada, ela deverá ser esmiuçada de modo a possibilitar aprendizagens, né, que estão relacionadas que são essenciais, que estão relacionadas com essa habilidade e que haverá ainda uma distinção, um aprofundamento durante os anos, né? Por exemplo, de primeiro, e a gente vai ter que reescrever essas habilidades. E aí esse é o grande desafio. Como reescrever essa habilidade? Por exemplo, e como criar as habilidades novas. Então, estes são alguns desafios, né, que cabem a nós, mas nós temos uma grande oportunidade de mostrar exatamente o papel da educação física, né? Quando a gente vai criar novas habilidades, como é que a gente vai distribuir essas habilidades, como eu acabei de falar, né? Essa progressão, a relação. E é uma oportunidade muito importante de mostrar, por exemplo, a relação da educação física e os conceitos da educação física, por exemplo, com outras matérias. Então, a relação da educação física com química, com física, com biologia, quando fala de alimentos, quando fala quando fala de anabolizantes, quando fala sobre fisiologia, estabelecer uma relação direta com fisiologia do exercício, com química, quando podemos falar sobre alimentos, né? Os alimentos mais importantes para que você tenha um exercício aeróbio, que eu vou fazer um jogo de futebol, que tipo de alimento eu tenho que dar, que privilegiar para eu me alimentar, ou uma hidratação, como é que eu vou fazer? Então, essas relações interdisciplinares são oportunidades que a gente tem. A relação, né, dessas habilidades com as habilidades gerais, que são outras questões importantes que a gente sempre vai ter. E uma questão também que a gente vê como uma oportunidade, né, é a questão da avaliação. Antigamente a gente avaliava, né, só o desempenho físico, né, o saber sobre e o saber ser e conviver, eles não eram privilegiados, né? Ou até a gente privilegiava, né? Poxa, esse aluno, ele é um aluno que ele respeita os colegas, que ele respeita as regras, né? Do saber ser e conviver. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade que a educação física tem agora com a BNCC, para que desenvolva e se firme realmente como componente curricular. E mais, e você, enquanto professor, tenha realmente o seu papel, o nosso papel reconhecido dentro do contexto escolar. Que a gente não seja mais visto como aquele professor do rola-bola, né? Só do saber fazer. Ele tá lá, ele só joga a bola lá para os alunos, ele só dá uma brincadeira, que este também é um elemento importante do saber fazer, mas que esses outros elementos também são fundamentais. Pessoal, eu gostaria de finalizar o nosso vídeo e deixar aí para vocês a possibilidade de uma conversa, né? O meu e-mail é ricardoyoshio67@yahoo.com.br, né? Se vocês quiserem deixar aí mais um contato, né? Vocês podem mandar e-mail para a gente poder conversar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer novamente a professora Renata e
a honra de participar do primeiro encontro nosso aqui, congresso aqui de Educação Física online e virtual, tá ok? Desejo para vocês um grande abraço, um grande beijo e estamos aí. Muito obrigado a todos.